Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo de laboratório. O que a gente vai falar hoje é a respeito de um pedido que me fizeram aí, né? Durante os testes aí, né, do rádio da Elenco, né, nós testamos aí frequência, nós fizemos ajustes aí das bobinas, dos transformadores de FI, né, e a gente mostrou, né, isso está no manual da Elenco, né, como se comporta, né, o sinal depois que ele passa por esses filtros, né, porque na realidade, né, essas bobinas de FI, transformadores de FI, são nada mais do que filtros passa-banda ou filtro passa-faixa, né. E me perguntaram o seguinte: tem como eu ver esse sinal aqui, né, no osciloscópio, né, qual a maneira de visualizar isso aqui no osciloscópio? Tem sim, tá? Para fazer isso aqui, gente, a gente vai precisar utilizar um recurso, né, que tem no gerador de sinal, tá? Que é o sweep, né? Ou varredura, né? Então na realidade é o seguinte, né? A forma de onda que a gente quer ver é justamente, né, a banda, né, a largura de banda que passa nesse filtro, né? Ou seja, aqueles 455 kHz que a gente quer ver, né? Lembrar que aqui a gente tem aquele mais ou menos 3 dB, né? Ou seja, é a largura de banda que a gente vai passar, mas o que se quer ver, né, é justamente essa forma de onda aqui, certo? No osciloscópio, né? Então a gente vai, né, montar aqui, né, eu vou explicar para vocês a teoria. A gente vai montar aqui o rádio, né, vai usar um gerador aqui de sinal, tá? Na função de varredura, tá? Ele está configurado ali já, mas depois eu vou estar mostrando o que é. Eu tenho já um vídeo aí, gente, que fala sobre sweep, a função sweep, tá? Mas esse aqui eu vou dar uma reforçada mais, né, nessa função, né? Das utilizações dessa varredura, né, de gerador de varredura, que tem no gerador de sinais, os mais antigos também tem. Mas a ideia é o seguinte: a gente vê esse sinal aqui, que é o sinal que passa, né, pelas bobinas de FI, certo? Essa osciladora, né, essas 3 bobinas de FI, e a gente vai detectar esse sinal aqui, tá? Antes, né, do circuito demodulador e depois do circuito demodulador. Então a gente vai ver justamente essa forma de onda aqui, certo? Utilizando o recurso, né, de varredura do gerador. Tá ok? Então essa é a proposta, né, do vídeo de hoje, né? Volto a dizer, né, é a pedido aí de um inscrito no canal, né, que ele gostaria de saber como a gente consegue ver, né, esse sinal aqui, né, essa forma de onda aqui, na saída ali dos meus transformadores de FI. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos lá. Para mim conseguir visualizar essa forma de onda, né, o que tem que acontecer, né? Eu tenho que gerar frequências, tá, que vão passar pela bobina de FI, pelo transformador de FI, né, que conforme falei, ele é um filtro, né, sintonizado em 455 kHz. Então eu tenho que gerar uma frequência para que eu consiga ver, né, essa forma de onda. Significa o quê? A frequência central aqui, né, é 455 kHz. Para cá eu tenho frequências menores, para cá a frequência maior. Então o que vai acontecer? Como é um filtro passa-faixa, ou seja, somente essa faixa que está passando, para mim conseguir ver essa forma de onda, eu tenho que começar a gerar frequências bem mais baixas e frequências bem mais altas. Significa o quê? Quando chegar numa determinada faixa aqui, a frequência vai aumentando, aumentando, aumentando. A partir daqui ela começa a passar pela bobina, né, pelo transformador de FI, até chegar ao ponto máximo, né, que é os 455, para o qual ela está sintonizada. E a partir daquele momento, essa frequência continua subindo, né, ela vai diminuindo a amplitude, até que chegar a um ponto que não vai passar de novo, né. E para fazer isso aí, né, eu montei aqui isso aqui só para vocês entenderem. A gente vai ter que fazer uma varredura, né, um sweep, né, de uma frequência inicial que a gente vai determinar depois até uma frequência final, né, para que ele consiga varrer. Por isso que se chama sweep, né, que vem de varredura. Ele vai ter que varrer nessa frequência, certo? Várias vezes aqui,
para a tela do osciloscópio conseguir desenhar o que vai passar ali. Entendeu? Então, para isso, a gente vai usar no osciloscópio uma função chamada sweep, né? O sweep ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e começar com uma frequência menor e vai aumentando essa frequência até chegar na frequência alta. Aí ele volta de novo para aquela frequência inicial, certo? E vai começar de novo, né? E vai em uma frequência mais baixa e vai aumentando até chegar na frequência mais alta. Então a gente tem uma frequência inicial, uma frequência final e um intervalo de tempo que isso vai acontecer, né? Ou seja, por quanto tempo vai ser essa varredura, né? Vamos imaginar que eu comece em 10, termine em 10 e termine em 20. Então ele começa em 10, vai até 20, demora 1 segundo. Terminou aqui, ele volta nos 10, começa de novo. Volta nos 10, começa de novo. Para que isso, né? Para ele poder varrer toda essa faixa de frequência e mostrar onde passa pelo filtro e onde não passa. Que é justamente isso, né? O que mostra essa forma de onda que está aqui, né? Então a gente vai agora aqui para o gerador de sinal, tá? Lembrar, gente, que isso aqui foi aquela última aquisição que eu fiz. Tá? É que aqui ele tem mais detalhes, a gente consegue ver melhor, tá? Mas lembrar o seguinte, tá? Esse mais antigo aqui, ó, ele tem varredura, esse aqui tem, ó, sweep, tá? Esse também tem, a maioria dos geradores, mesmo os antigos, ele tem a função sweep, né? Só que nesse aqui você consegue configurar com muito mais exatidão de onde você quer que comece, onde você quer que termine, qual o tempo da varredura. Então nessa função aqui, no caso desse gerador, a gente vai em mode, né? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês uma varredura linear, tá? No caso ali para o filtro a gente vai usar logarítmica, tá? Quando eu for ensinar vocês a respeito de filtro, eu vou explicar o porquê de usar a função log, mas a gente vai fazer aqui linear só para mostrar para vocês. Então é o seguinte, quando eu aperto aqui em função linear, né? Então ele mostra para mim aqui, ó, Start Frequency, tá? Então eu estou falando para ele começar em 20 Hz. Eu estou colocando uma frequência que a gente consiga ouvir, eu vou mostrar para vocês porquê. E depois aqui eu tenho aqui o Stop Frequency, tá? Que é a frequência final. Depois aqui Sweep Time, que é tempo de varredura. Por quanto tempo que eu quero que demore essa varredura, tá? Então ele vai desenhar justamente aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Tá aqui, ó, né, o sweep que eu mostrei para vocês, tá? É justamente isso que ele vai desenhar. Então quando a gente coloca essa forma de onda aqui, tá, no osciloscópio, a gente vai ver justamente isso que eu tô falando. A gente vai ver o quê? A gente vai ver ele começar de uma frequência mais baixa. Eu vou ligar agora aqui o canal 1, ó, e vai para uma frequência mais alta. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá vendo? Ele começa numa frequência baixa e depois ele vai fechando, ó. Começa numa frequência baixa e vai fechando. Quanto tempo demora isso? O tempo que eu pedi, 5 segundos, né? Vamos ver se realmente essa frequência está alterando, se a gente pode ouvir essa frequência, tá? Eu tenho aquela caixinha amplificada que ajuda bastante. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Ele começa numa frequência baixa, ó. E vai aumentando, certo? Ó. Começa numa frequência baixa e vai aumentando. Vocês vão ver que vai fechando o sinal aqui. Então isso, gente, isso é a varredura, isso é o sweep que tem na maioria, tá, dos geradores de sinais, tá? Então para a gente conseguir visualizar esse sinal, tá, essa forma de onda aqui, eu preciso fazer essa varredura, né? Eu preciso varrer um determinado intervalo para ver como é que aquele filtro meu se comporta, né? Lembrar de novo, tá? Que as bobinas de FI nada mais é do que um filtro passa-banda ou passa-faixa LC, né? Conforme eu falei para vocês, é uma bobina e um capacitor ligado em paralelo, né? Essa aqui, no caso, é 455 kHz, então o ponto onde passa mais sinal é justamente 455 kHz. Tá? Então eu vou varrer numa determinada faixa e a gente vai ver esse sinal aqui, exatamente esse sinal, no osciloscópio. Tá? Eu vou montar o rádio aqui, configurar, ligar a fonte, ligar tudo e depois a gente vai estar mostrando para vocês onde vocês vão pegar esse sinal, tá? E de que maneira vocês vão conseguir visualizar esse sinal. A gente vai configurar de novo, né? Aqui está numa faixa de 20 Hz a 5 kHz, né?
A faixa que a gente vai colocar é uma frequência muito mais alta. Aqui coloquei baixo para a gente poder ouvir. Lembrar que o ouvido humano é de 20 Hz a 20 kHz, né? Essa frequência a gente não consegue ouvir. Então por isso que eu coloquei aqui uma frequência mais baixa. Mas pro teste que a gente vai fazer aqui, para mostrar essa forma de onda, é uma frequência muito mais alta, né? Em torno de 455 kHz, tá? Então eu vou preparar toda a bancada aqui, deixar tudo no jeito, a gente já volta mostrando para vocês como visualizar essa forma de onda, tá? Passando pelo transformador de FI ali no nosso osciloscópio. Bom, aqui está o circuito, tá? Do rádio, só para mostrar onde que eu vou injetar o sinal e onde a gente vai coletar o sinal para ver, né, a forma de onda lá que eu tinha comentado com vocês, tá? Então é o seguinte, gente, nós vamos injetar o sinal aqui, ó, tá? Antes aqui, né, no primário da primeira bobina de FI. Então eu tenho aqui a primeira, a segunda e a terceira, né? Bobina de FI. Então eu vou injetar nesse ponto aqui, ó, é um test point TP6, né? Eu vou mostrar ali na placa. Agora lembrar o seguinte, gente, sempre quando vocês forem injetar um sinal, lembrar de proteger, tá? O seu gerador de sinais, porque aqui, ó, é um transformador, praticamente é um curto. A bobina aqui é praticamente quase que um curto, tá? Então quando eu for injetar o sinal aqui, lembrar, ó, que essa linha aqui me dá direto na linha de 9 volts aqui, ó. Tá? Então sempre quando eu for injetar o sinal, é um sinal DC. Tá? Então sempre que eu for injetar um sinal, esse sinal é um sinal oscilante. Então o que eu vou fazer? Eu montei aqui para ficar mais fácil, né? Eu estou usando um capacitor aqui de 1 nano. Então eu vou colocar a ponteira positiva do gerador de sinal aqui e essa garrinha eu vou prender ali no TP6. Então o que eu estou fazendo? Eu deixo passar o sinal aqui, né, que é oscilante, ele passa pelo capacitor, porém a tensão que vem da bateria não passa, tá? A tensão DC não passa em capacitor, tá? Então é uma maneira de eu proteger o meu gerador de sinais, tá bom? Então tenho sempre isso em mente. Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar o sinal aqui, tá? E vou retirar o sinal na onde, ó? Primeiro eu vou tirar o sinal desse ponto aqui, ó, que é sem a demodulação. A gente já falou a respeito disso, tá? Não é o foco aqui, mas vocês vão ver o sinal sem a demodulação. Depois eu vou tirar o sinal aqui ou aqui, tá? Aqui eu tô tirando ele modulado, é onde vou ver aquela forma de onda, tá? E aqui eu passo por um filtro RC, tá? Ou seja, eu tiro o ruído, né, vamos dizer assim, desse sinal, tá bom? Então, para isso, tá? Esses são os pontos. Para isso, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar uma varredura, tá? A minha frequência central ali, tá? Que eu preciso determinar aqui é 455 kHz, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu joguei 250 kHz menos e 250 mais, para mim gerar uma faixa de varredura aqui. Então o que eu peguei? 455 menos 250 deu 205 kHz e 455 mais 250 deu 705. Então eu vou gerar uma faixa de varredura de 205 kHz a 705 kHz, tá? E quanto tempo eu vou fazer isso? Por 10 milissegundos. Eu vou mostrar ali para vocês já aqui no gerador, tá? Bom, tá montado já aqui, tá? Bom, primeiro aqui, ó, o gerador de sinais, tá? Ele tá desligado aqui. Deixa eu ligar rapidinho. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó. Ele já está configurado, ó. Então o que eu fiz, ó? Start frequency, né? Ou seja, eu estou começando em 205 kHz, estou parando a varredura em 705 kHz. E o tempo que eu estou colocando de varredura é 10 milissegundos. Para quê? Né? Aqui na tela, ó, eu estou colocando um tempo de varredura do osciloscópio de 1 milissegundo. 1 milissegundo significa o quê? Cada quadradinho desse aqui, ó, nesse sentido aqui horizontal, é 1 milissegundo. Eu tenho então 12 quadradinhos, eu tenho 12 milissegundos. Então cabe a varredura dentro da tela, tá bom? Então esse é o propósito do tempo de varredura. Então eu vou ligar aqui agora. Deixa eu montar aqui, que nem eu falei, ó, o gerador aqui, né, e no TP6, certo? Aqui, ó, no TP6. Aí eu tô, né, com o osciloscópio aqui agora, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar o papel aqui para mostrar para vocês. Bom, eu tô capturando o sinal do osciloscópio aqui, ó, logo na saída aqui, né, do último transformador de FI, né, ou seja, a minha bobina preta aqui, tá? Então vamos lá. Então eu vou injetar um sinal, tá? Tá ali tudo que eu preciso fazer, tá? É um sinal logarítmico. Então eu vou ligar aqui, ó,
é a minha varredura. Evidentemente que eu tenho que ligar aqui a minha fonte, né? E ligar o meu rádio aqui. Deixa eu diminuir aqui. Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o meu sinal, tá? Como é que eu posso falar assim? Eu fui comprimindo ele aqui para caber a varredura dentro da tela. Então praticamente eu estou varrendo, né? Daquela faixa de frequência que eu coloquei daqui até aqui, né? Se eu for mexer aqui, gente, ó, você vai ver que vai cabendo mais, ó, né? Até ficar no sinal que eu não consiga ver. O que eu tenho que fazer? Eu vou mexendo aqui no tempo, né? Para colocar em 1 segundo para que eu consiga ver a varredura, tá? Porém, esse sinal aí não está demodulado, né? Ou seja, eu estou pegando toda a varredura de frequência, né? Que se eu ampliar esse sinal, ele vai aparecer, né? Toda a varredura lá, tá vendo? Olha lá, aquela varredura de sinal. Então o que eu fiz? Eu fui comprimindo aqui, ó, para mim poder enxergar, né, ele comprimido dentro da tela. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar, né? Eu tô aqui, né? Então sem a demodulação. Eu vou colocar nesse ponto e nesse ponto, tá? Tanto faz. Aqui é um ponto melhor porque ele tá com filtro, tá? Ele passa pelo filtro RC. Aí o que vocês vão ver lá? Vocês vão ver justamente, né? Isso que eu comentei com vocês. É essa forma de onda aqui, tá? Então vamos lá. Vou tirar daqui agora, né? Vou colocar aqui. Eu vou mexer aqui, ó, um pouco na amplitude do sinal, só para vocês verem. Tá lá, gente, a forma de onda, né? Pode olhar lá, exatamente, né, a forma de onda que tá aqui, né? Vou colocar aqui até do lado, ó, né? É praticamente a mesma forma de onda, tá vendo? Certo? Agora uma coisa interessante, ó. Eu vou mexer aqui na bobina. Eu já tinha alinhado ela, mas eu vou mexer aqui só para vocês verem. Eu vou mexer, porque quando eu mexo, o que eu faço? Eu desloco, né, onde ele está filtrando os 555. Você vai ver que vai deformar lá, ó, tá vendo? Quando eu começo a mexer, ó lá, ó, ele já começa a perder, tá vendo? Essa configuração lá. Então isso, gente, né, esse é o sinal. Vocês vão ver que ele está correndo um pouco, por quê, tá? Eu comprei esse gerador de sinal aqui, porque ele tem uma saída, tá? Que os outros meus nenhum tem, né? Ele tem uma saída de sincronismo, tá? O que é essa saída de sincronismo, tá? O osciloscópio, opa, bateu o sinal aqui. Bom, o que aconteceu foi que eu mexi no cabo aqui, por isso que deu essa interferência aqui, tá? Mas agora voltou o sinal direitinho. Então aquela saída de sincronismo, o que ela faz, né? O osciloscópio, ele tem um trigger, né, dele lá, né? Então é o seguinte, eu estou gerando uma faixa de frequência, ele está colocando aqui dentro, porém, né, onde inicia aqui o disparo do osciloscópio, né, não está sincronizado com isso aqui. Então o que acontece? Ele não consegue acompanhar o sincronismo daqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, mas só explicando aqui para vocês. O que a gente faz nesse caso então? Eu pego um sinal dessa saída de sincronismo, tá? Coloco aqui na entrada, ó, por isso que os osciloscópios têm aqui, ó, esse trigger externo aqui. Então o que eu vou fazer? O tempo de varredura aqui, eu vou colocar aqui dentro para que ele faça o mesmo disparo, ou seja, esse sinal vai ficar paradinho ali, né? Ou seja, eu sincronizo o sinal que eu estou gerando, né, com o sincronismo de disparo do osciloscópio. Então a tela fica praticamente parada. Então, como eu estou mexendo com filtros lá para poder preparar o material para vocês, eu fiz questão de comprar esse osciloscópio aqui, esse gerador de sinais aqui, que tem a saída, né, de sincronismo, tá? Os outros meus nenhum tem. Então tá aí, pessoal, conforme prometido, né? Então a forma de onda que eu falei para vocês é justamente isso aqui, né? Como que eu faço para visualizar essa forma de onda? Então tá aqui, ó, eu estou pegando o meu sinal ali na saída, né? Estou vendo exatamente, né, aquele sinal que eu coloquei ali. Evidentemente que se eu abrir a largura de banda aqui, ele vai ficar um sinal mais largo, né? Eu estou abrindo a largura de banda. Porém, aí eu aumento, eu saio, ele perde um pouco o sincronismo, tá? Então o melhor que eu coloquei aqui, eu já bati ele de novo, vamos lá. Aqui, isso. O melhor que eu consigo colocar aqui, para a gente visualizar sem montar aquele sincronismo, mas dá para visualizar perfeitamente. Lembrar sempre, né, que o tempo que eu coloquei lá de varredura, 10 milissegundos, tem que caber dentro da tela aqui. Tá ok? Então aí, pessoal, um pedido aí de um inscrito do canal, tá? Como é que a gente faz para visualizar? Então a gente vê que realmente a forma de onda é essa, né? Tá aí uma das utilizações aí do osciloscópio, né?
é um instrumento fantástico, né, na bancada, né, para que a gente consiga ver o que a teoria mostra, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês na prática, tá, a saída desse sinal. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, né? Marque lá o sininho para receber as notificações, né? Sempre vai estar recebendo a respeito de vídeos novos, né? Se você já é inscrito, né, dê o seu like, faça o seu comentário, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Estou preparando mais material aí, né? Até coloquei uma foto lá no Instagram e tal. Isso aqui é um demodulador, tá? Uma ponta de prova demoduladora. Mas eu vou estar fazendo mais à frente o vídeo aí, tá ok? Então deixe seu comentário, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo.